Estamos aqui com mais um episódio do podcast da Agência Lilás e hoje em clima de metalinguagem. É o podcast para falar de podcast. E para isso chamamos alguém que é autoridade. Ele que é radialista e jornalista há mais de uma década em ambas as funções e também empresário na área de comunicação. Afinal, ele adquiriu o Estúdio Calegari, estúdio no qual a gente grava esse podcast. E vamos aqui falar sobre o cenário dos podcasts. Muito obrigado, Eduardo Calegari. Obrigado eu pelo convite, obrigado você pelo convite, tá vendo? Até o apresentador, o jornalista fica nervoso. Obrigado pelo convite na UAN, é sempre um prazer participar do projeto. Eu queria começar pelo começo, tá? Pela tua história, né? A gente fala aqui de você como radialista, como jornalista, e aí um tempo depois você vem como empresário na área de comunicação. Como aconteceu essa transição? Em que momento você sentiu a necessidade de ter um estúdio? A palavra correta é essa mesmo, necessidade. À medida que o tempo foi passando, né, a comunicação, você, marqueteiro, né, também da área da publicidade, entende que a gente precisa inovar a todo momento. E quando você me conheceu ainda, já que você trouxe essa situação, e nós já tivemos uma outra oportunidade, um bate-papo do seu podcast, nós tínhamos uma rádio, né? E eu sou do rádio. A minha história começa na comunicação quando eu tinha 16 anos de idade, lá no Piauí. Então, como radialista, eu sempre fui um apaixonado, e até hoje sou um apaixonado pela comunicação. Acho que a última vez que eu participei de um programa de rádio tem pouquíssimo tempo, no Grupo Cidade de Comunicação, que foi na Rádio Atlântico Sul, uma rádio que, inclusive, hoje eu tenho, respeitando os meus cabelos brancos, né, eu tenho o meu perfil, que é um perfil de música mais adulta, de músicas mais românticas, clássicos internacionais, né? Mas essa história vem lá do começo, desde quando eu tinha 16 anos de idade. Aí o rádio foi se modernizando. Nós começamos a acompanhar aí grandes rádios do Sul, ainda não tinha no Nordeste isso, que já tinham colocado uma pequena câmera dentro do estúdio. Então você já tinha uma novidade de poder ver o locutor dentro do estúdio. Uma câmera um negócio muito provinciano, uma câmerazinha fixa ali no teto, mas aquilo já despertava uma vontade de mudar um pouco, de inovar um pouco o formato rádio, né? E que já vinha se inovando de forma muito pequena. Isso em que ano? Pelo menos aos 15 anos atrás, então já tínhamos, pelo menos 15 anos atrás já tínhamos dispositivos de vídeo dentro dos estúdios de rádio pelo país, mas era apenas a transmissão da imagem. Você ouvia a rádio pelo aplicativozinho da rádio, ali pelo streaming da rádio, e só via aquela câmera, meio que câmera de segurança, né, dentro do espaço. Ainda não era simultâneo. Então, eu lembro disso. Eu vou até te interromper um pouquinho só pra gente, porque eu acho que a audiência, quem tá assistindo, também lembra muito dessa história de existem registros até hoje das rádios, de transmissões, de entrevistas, existe. que tem uma qualidade muito ruim, né? Mas é aquela coisa que você falou, da qualidade de segurança, que não dá pra ver direito o convidado, mas a gente... Pra onde que era transmitido isso? Agora que tu tocou no assunto, eu fiquei curioso, porque hoje em dia eu capto essas entrevistas, né? Busco essas entrevistas até para fazer pesquisas e eu não sei exatamente para onde que ia isso. Era pro site da rádio? Era pro site da rádio, não era algo, não era um produto que era comercializável na época, era mais para matar a curiosidade. Quem nunca teve um sonho de conhecer um locutor de rádio? E sempre imaginava que o locutor era bonito. Você tá aqui a prova de que isso não existe. Mas sempre imaginava aquele vozeirão, queria ver quem é o locutor da rádio, o cara que apresentava, a moça que apresentava o programa pela manhã, e aí veio a ideia de colocar essa câmera. E aí, como eu te falei agora no começo, era uma ideia apenas de mostrar como é que funcionava o trabalho do estúdio. Mas era um negócio muito provinciano, era uma câmera que não era sincronizada com áudio, então o locutor estava falando, a câmera meio que atrasada, e aí você já ouvia a rádio pelo streaming, que era um playerzinho separado. Quem tinha um cuidado maior com isso, essas rádios ali de São Paulo, elas sempre foram mais modernizadas, né? Sempre trazia uma novidade antes, a gente até se inspirava nisso, né? Então, que a gente pode, vamos ver o que está acontecendo fora do país e o que o pessoal de São Paulo já tem de coisa nova, pra gente tentar trazer. E aí via. Eu lembro que eu assistia muito, na época, a Energia FM, uma rádio de música eletrônica, internacional, rádio rock também, rádios que já tinham essa câmera dentro e já tinham a ideia de um estúdio bonito. A formação de jornalista, ela não necessariamente você vai pro lado da televisão, você não necessariamente vai pro telejornalismo. Pode atuar em várias frentes, né, dentro do jornalismo. Tem gente que entra com esse foco e tem jornalistas que não entram com esse foco. E aí você também já atuava como radialista. O fato de você atuar como radialista, me parece que você não
não queria não necessariamente ter esse vínculo com a imagem, com aparecer. E aí, como que se dá esse movimento de você perceber que existia agora essa demanda das câmeras, aí eu vou ter um estúdio, eu vou aparecer, como que foi isso para ti? Começamos com a ideia de transmitir isso, de fazer com que o áudio pudesse ter uma interação maior e colocar uma câmera para executar, mas não uma câmera de segurança, colocar uma câmera no rosto do apresentador, né? E aí, por que não melhorar uma ideia que eu vi no passado? Por que não colocar uma câmera de vídeo e transmitir isso num canal, né? Surgiu uma demanda, já aqui no Ceará, um empresário, um jornalista, que inclusive não tinha prática nessa área da comunicação, mas sempre foi um homem de pensamento de futuro, que é o Marcelo Medeiros. O Marcelo me contratou. Disse: Eduardo, eu tenho uma demanda aqui. Eu queria muito montar uma rádio para mim. Só que a rádio, um meio de comunicação muito caro. Até hoje, se você for procurar uma concessão de FM, beira aí 40 milhões, se você tiver. Então, assim, quem é dono de rádio e tem essa licença, é milionário, é um custo muito alto. Mas trazendo novamente, respondendo a sua pergunta com mais rapidez, surgiu essa necessidade de montar um projeto. Eu peguei essa ideia que eu tinha, e que já acompanhava no Piauí, que já teve programas no Piauí, e vamos lá, vamos aprimorar. E aí o Marcelo Medeiros pagou essa estrutura, que foi uma estrutura chamada Ceará News, né? O Ceará, que lembrava do Ceará grande, Ceará com SI, né? E aí nós colocamos aí todas as nossas ideias, junto com as ideias e o financiamento do Marcelo, para botar essa rádio no ar de um jeito diferente. Era uma rádio online, com áudio e vídeo sincronizado, transmitindo para as redes sociais. Então era quase um programa de TV no rádio. Mas essa demanda era você trabalhando para um terceiro, no caso, para você fazer a transmissão. Quando foi que você entrou dentro do bolo ali de dizer, vou aparecer também, vou me gravar também? Quando que isso aconteceu? No Piauí isso já tinha acontecido, né? Eu já tinha trabalhado com audiovisual por lá, como eu te falei, mas a câmera não era sincronizada. Aqui nós colocamos o áudio e vídeo juntos, na mesma plataforma. No YouTube, na tela do site, num pop-up ali, sempre inovando, no aplicativo que foi lançado pela rádio, mas eu fui convidado. Eu desenvolvi o projeto com outras pessoas, esse projeto foi à frente, eu recebi por isso, e aí quando estava pronto, esse empresário me chamou: agora eu quero que você apresente um jornal comigo, aqui na Ceará News, quero que você apresente. E aí, amigo, é onde vem todo o esforço já, com uma grande facilidade tecnológica, né? Mas a gente fez um estudo muito bacana na época para operar uma mesa de som, e você conheceu a estrutura, era uma mesa de som de 20 canais, com 5 microfones à mesa, iluminação, corte de câmera, tudo isso enquanto se lia e comentava a notícia. Então eu tinha que ler a notícia, entrevistar o Nauan, hoje eu estou na condição de convidado, mas entrevistar o Nauan, ler a notícia, cortar a câmera para você, liberar o microfone, colocar uma imagem, tudo isso ao vivo. E numa época que não estava tão difundido o podcast, né? Não, isso foi vanguarda. No estado do Ceará, me corrija alguém se estiver errado, mas eu fiz uma pesquisa na época, no Ceará não tinha nenhuma emissora, nem as grandes comunicadoras que faziam isso. Nem rádios que tinham TV transmitiam simultaneamente assim, né? No Brasil mesmo, a gente tem uma alta de podcasts depois de um certo tempo, né? Nos Estados Unidos a galera consumiu mais, e aí depois veio uma alta aqui pro Brasil e tal. E aí você tava num contexto que poucas pessoas tinham o hábito mesmo de podcast, né? Que cresceu depois. Nós desenvolvemos esse projeto na Ceará News. Eu cheguei bem no começo mesmo, na concepção desse projeto. Existiam outras pessoas que trabalhavam por lá, né? Eu fui um contratado, e aí comecei a apresentar o programa, depois assumi, a convite desse empresário, do Marcelo, a direção da rádio, a coordenação da equipe de jornalismo da rádio, e assumindo um programa também ao vivo, não é? Mas aí veio a pandemia. Então, assim, a gente já tinha, como você falou, um público resumido, mas existia. Porque os podcasts lá nas plataformas de áudio, nos streamings, eles já existiam, né? Mas era um público diferenciado que acompanhava. Geralmente, e a gente tinha, além de faixas etárias, classes sociais específicas, não me recordo dos dados agora, mas posso buscar depois até para te apresentar isso. Nós tínhamos classes sociais, fiz uma pesquisa na época para descobrir quem é que consumia esse tipo de produto, até para vendê-lo. Eu tenho uns dados na tela que mostra o cenário de podcasts no período da pandemia.
né? E aí vai aparecer aqui na tela, e aí eu queria que a gente comentasse, porque eu acho que ilustra bem o momento em que aconteceu essa tua transição, né? Tu falou bastante sobre os cenários na pandemia, e a gente tem dados que mostram que teve uma alta em questão de hábito, né? O brasileiro, ele passou a ter mais o hábito de ouvir podcast durante esse período. 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcasts durante a pandemia, segundo pesquisa da Globo em parceria com o Ibope. 31% das pessoas que já escutavam conteúdos em áudio antes passaram a consumir ainda mais durante o isolamento. O Brasil já era apontado como um dos maiores mercados de podcasts do mundo antes mesmo de 2020, e a quarentena acabou acelerando essa liderança. Então a gente vê aí também uma crescente do hábito de escutar podcast, e eu acredito que muitas pessoas também passaram a entender podcast durante esse período, né? A gente percebe aí que se tornou um hábito do brasileiro de ouvir, e muitas pessoas relacionam isso também com o rádio, né? Muitas pessoas de gerações que não viveram a época de ouro do rádio acabaram encontrando nos podcasts esse conforto de informações através do áudio. Como você falou da pandemia, achei interessante a gente contextualizar, e aí eu queria que você trouxesse a informação de quando as demandas em podcast começaram a aparecer para você através das marcas. Ainda era no período do Ceará News, que era esse período que você disse, que era o período inicial de tudo, que ainda estava meio nebuloso das pessoas entenderem o potencial daquilo, ou foi pós-pandemia que o negócio começou a, de fato, receber uma demanda maior? Foi uma estratégia, inicialmente foi uma estratégia para manter a empresa funcionando. Como todo gestor, você sabe que em determinados momentos nós temos que avançar em outras frentes para fazer o negócio funcionar. E via-se uma estrutura muito boa preparada para receber pessoas. Então a gente entrevistava, recebia, mas ninguém cobrava por entrevista. Eu falei, mas vamos locar o espaço para isso? Foi aí mais uma vez a pesquisa. Vamos ver quem é que tem, qual é o potencial disso. Que empresas em Fortaleza executavam esse trabalho? A gente estava falando aqui de Fortaleza, no Ceará. Então, que empresas faziam esse tipo de trabalho, executavam esse tipo de trabalho, como, por exemplo, locação de espaço para podcast. E você chegou bem no começo. Nós tivemos, pelo menos, hoje eu ainda atendo pelo menos 10 clientes que gravam comigo há pelo menos 5, 6 anos, né? Pouquíssimos foram antes da pandemia, são produtos específicos que nós fizemos antes da pandemia, mas o aumento veio realmente depois do lançamento. Nós lançamos a plataforma, fiz um site específico do Calegari Studio e divulgamos, né? E aí sim começaram-se as demandas de produção de conteúdo, inicialmente no perfil mais jornalístico, são empresas que queriam gerar conteúdos, mas fazendo aquela... Na época estava na moda o embalde marketing, né? Sim. Então, quem lembra desse conceito sabe que a gente tinha que produzir uma carga de conteúdos, né, para fazer com que esse conteúdo fosse viral, vamos colocar dessa forma, mas o funil chegasse realmente no cliente específico, mas tinha que gerar muito conteúdo. Tinha que gerar bastante conteúdo. Então, aproveitei aquele momento, mas foi orgânico. Fizemos uma divulgação muito pequena, e aí, mais ou menos um ano depois começou a esfriar a pandemia, que começaram a acontecer de fato as liberações, né, que demorou um pouco mais de um ano, para que, antes da segunda onda, inclusive, e aí nós fechamos de vez, né? Antes da segunda onda da pandemia, as pessoas começaram a procurar o estúdio de fato para produzir seus próprios conteúdos, né? E de diversas frentes da área do comércio. E aí a gente vê também que é natural que toda tendência, né? Porque apesar de ser um formato que se consolida, que a gente vê que de fato tem um resultado, que é consolidado e que vem em diferentes frentes historicamente durante muito tempo, se a gente só não chamava de podcast ou a gente só não determinava certas coisas como tem hoje, né? Mas toda tendência, ela tem um momento em que ela leva uma queda, né, que a gente chega num pico, numa alta. Foi uma época que nasceu tudo, né? Nasceu Podpah, nasceu Pod Delas, Pod Elas, não sei o que, todo mundo tinha um podcast. E aí também teve uma descida muito forte em relação a tudo isso, porque a partir da tendência também nascem os podcasts fakes, né? As pessoas começam a utilizar a rede social para inventar que tem um podcast, que elas estão sendo perguntadas, então são só aqueles vídeos para gerar importância, isso, né? Aqueles vídeos com microfone
microfones como se elas estivessem de fato num cenário e tal. E aí eu queria saber como foi essas demandas para ti. Apareceram demandas de todo tipo, desde podcasts fakes, podcasts, cursos. Como foi essa alta de tudo assim? Nós aumentamos os leques de produtos que a empresa oferecia. Mas, mais uma vez, né? Porque tem gente e profissionais de todas as frentes. Né? Me apareceu uma proposta essa semana, me permitam um adendo aqui, para fazer uma determinada palestra para um grupo select de profissionais. Eu nunca me apresentei como palestrante de forma alguma, mas nós somos comunicadores, você é comunicador. Não é? Você não precisa ser radialista nem jornalista para isso. Mas se você tiver uma oratória, né, uma dicção boa, ou se preparar para isso, você vai conseguir transmitir o conteúdo da melhor forma possível. Né? Surgiu a necessidade de produzir novos formatos. E aí, quando a pessoa percebeu que poderia fazer o fake cast, ele meio que deu uma salvada, porque você falou, esse dado é importante. Esfriou o podcast em um determinado momento. Foi pelo menos um ano que deu uma esfriada na produção de conteúdo digital, mas essa modalidade de gravação nunca acabou. Então, quando veio o FakeCast, quando houve a possibilidade de ser entrevistado, os próprios clientes começaram a locar o espaço e contratar pessoas para entrevistá-las. Isso deu uma aquecida novamente no mercado, mas eu preciso trazer para você a informação que o podcast, de fato, ele nunca morreu. Ele só mudou o formato. O formato e, acredito eu, o formato de como ele foi vendido, apresentado. Não é? Nós, inclusive, implantamos dentro do Calegari Studio a modalidade de levar a estrutura para dentro das empresas. Então a gente vendeu muito isso. As pessoas queriam gravar esse espaço que você está aqui, por exemplo, esse cenário que você está aí, ele vira uma referência. E aí as pessoas começam a querer falar, olha, porque fulano de tal, especialista na minha área, foi entrevistado por determinado jornalista, e eu acho que para validar minha campanha e para que eu também seja um profissional inserido nesse hall de profissionais, aí depende do ticket, né? Que são high ticket, por exemplo, eu preciso gravar naquele cenário também. E aí aumentou-se também a quantidade de estúdios, entendendo a necessidade do mercado. Eu acho que quando eu comecei, só haviam 2. Hoje, se você der um Google aí, tem pelo menos 20, só em Fortaleza, estúdios que prestam esse tipo de serviço. Mas quando o mercado esfriou a gravação de conteúdos longos, a plataforma também mudou a forma de apresentar isso para os clientes. A gente teve que fazer uma análise de como o mercado recebia esse produto, né, para inovar. E aí o FakeCast surgiu, que foram os pequenos cortes de um podcast que nunca existiu, né? E é engraçado que é importante a gente falar sobre esse processo do esfriamento que você falou, da saturação que eu falei a respeito de estar em alta, né? De tipo, teve um momento que tinha muito podcast, mas a gente volta no momento em que a curva do podcast de longa duração, ela volta a fazer sentido de novo para poder gerar cortes. Então, assim, realmente o podcast ele começa a fazer sentido novamente e ele começa a crescer muito em nichos específicos, né? Não que tenha diminuído uma época, mas eu, por exemplo, consigo ver muito crescimento de podcast para True Crime. Então, segmentos que ainda se beneficiam de podcasts longos e que funcionam em plataformas de áudio de uma maneira que talvez não funcione no TikTok, mas depende muito de quem você quer atingir, né? Então o fato de tu acompanhar... Você falou um negócio interessante, até me perdoa de interromper. Não, imagina. É que a gente fala podcast, né, do jeito que nós entendemos isso como mercado, sim, né? Mas o podcast era quando era só o áudio, né? E é importante a gente lembrar e usar o termo que o videocast, que é o que nós estamos fazendo aqui, ele que chegou inclusive para inovar o mercado publicitário marketing. Né? O podcast, que era só o áudio, ele rentabilizava para as pessoas que produziam esse conteúdo para as plataformas apenas com conteúdos longos. E antigamente a gente só conseguia subir no Spotify, que foi uma coisa que aconteceu no começo de quando eu comecei a gravar podcast, só subir MP3. Né, o áudio. E tinha que passar por outra plataforma. Exatamente, validar, porque ele tinha que converter o vídeo
se você gravasse em vídeo em áudio, e aí você só subia no YouTube o vídeo e o resto das plataformas de áudio era em áudio. Hoje em dia, o mesmo vídeo que você sobe no YouTube é o mesmo que você sobe no Spotify, então a própria plataforma ela foi se modificando. O redimensionamento, a plataforma veio para facilitar a vida também das pessoas. E aí, voltando para aquele ponto, da plataforma, né? Muitos dos estúdios e das empresas de produção de conteúdo tiveram que se adequar também às mudanças nas entregas das plataformas. Há pouquíssimo tempo nós tivemos algumas mudanças na questão do algoritmo do Instagram, no formato de apresentação de vídeo, e a plataforma vive fazendo testes, né? Testes de formato, testes de tamanho. Antes entregava-se uma foto com muita rapidez no feed, depois teve um momento, e isso não foi ilusão, teve um momento que o Instagram só entregava Reels. E era Reels a partir de 1 minuto. Se você fizesse um vídeo de 30 segundos ele não entregava, de 45 segundos ele não entregava, então tinha E assim, aí daí a importância, eu vou puxar também pra gente mais uma vez, da área de ter um profissional qualificado de marketing, de você ter um profissional que estude a plataforma. Às vezes a gente traz esses detalhes e orienta para o cliente, olha, o vídeo tem que ser pelo menos de 1 minuto e 20. A pessoa acha que posso fazer de qualquer tamanho. A plataforma só entrega em determinado momento aquilo. E aí um profissional qualificado que estuda isso é que vai fazer o melhor direcionamento para entregar o material para a equipe finalizar e aí talvez ir para a publicidade paga, né? Para o tráfego. Mas às vezes consegue se fazer uma boa entrega apenas com material bem produzido no feed, indo com orgânico. Então a forma de recebimento desses conteúdos também mudou muito a forma com que os estúdios vendiam esse material para o cliente final. Agora eu vou puxar para o começo de tudo de novo, porque a gente vai andando em círculos aqui na nossa conversa. Como é para ti, como jornalista, radialista, agora está inserido nesse tipo de cenário, porque é um cenário frenético, né? A gente está falando de comunicação ela já era muito frenética, né? Desde da minha formação eu já via esse cenário muito de modificação, de mudança, com a vinda das redes sociais, a gente precisar entender o novo comportamento das pessoas. Mas tu tá lidando com isso diretamente, né? Que é aquela coisa de tudo que a gente falou aqui. Podcast, fakecast, aí sobe, aí desce, aí a gente tem que entender o corte, aí agora funciona o episódio grande, agora tem que ser o pequeno e não sei o quê. Primeiro, de onde tu faz as tuas pesquisas em relação ao cenário? Então, qual é o país que tu enxerga como tendência, assim, de tipo, tá acontecendo nesse país, para chegar aqui pode ser que aconteça? E como que é para ti ter que lidar com um cenário tão frenético como profissional? Era isso que tu tava buscando ou tu chegou aqui aí lidando com que tu chegou aqui? Eu aprendi que a oportunidade, ela aparece, né, isso desde criança. E não é verdade, ela aparece até várias vezes. Você tem que pegar a melhor oportunidade. A oportunidade aparece para você em determinados momentos da vida, você tem que estar preparado. E isso é fato. Se você não estiver preparado, ela vai passar. Então, se eu não tivesse preparado em um determinado momento para assumir, por exemplo, a gestão de uma rádio que eu sempre quis, eu nunca quis ser só locutor. Eu queria entender hoje como funcionava o ecossistema da comunicação dentro do rádio por completo e aprendi. Então, quando eu coloquei no meu projeto de vida dali para frente que eu ia abrir um estúdio de podcast, eu comecei a estudar o mercado do podcast de uma forma geral. Você sempre fala que, Eduardo, toda vez que eu venho gravar contigo é uma novidade. Eu vejo muito na Inglaterra, entendeu? Não é um país, se você colocar aí nas plataformas de pesquisa, Londres, os Estados Unidos, eles não são referências mundiais em produção de conteúdo digital. 2 ou 3 pessoas estouram. Se você procurar de verdade quem é que ganha muito dinheiro com vídeo, por exemplo, na plataforma de vídeo do YouTube, né? São aqueles caras que destroem carros, são os players que, né? Mas um conteúdo de podcast como aqui no Brasil estourou, essas referências, esses players nacionais, isso é um fato que só o Brasil consegue mostrar para o mundo, né? Em várias modalidades de consumo de conteúdo de uma forma geral. Não é? Mas eu me dediquei a fazer pesquisas relacionadas a isso, e ali na região do Reino Unido tem grandes profissionais, tanto com tecnologia, embarcado em equipamentos para podcast. Eu vou muito para essa área da produção, de como é que pode facilitar a minha vida. Por exemplo, hoje eu estou sem alguém no meu backstage aqui para me ajudar a cortar, e esse podcast está acontecendo.
E eu estou fazendo isso. Eu poderia fazer, inclusive, do computador, que está aqui do lado, mas eu estou fazendo para ti, não sei se tu já tinha visto antes, aqui do celular. Eu vou tentar mostrar para essa câmera e você vai ver junto comigo. Dá uma olhadinha. Então, essa tela aqui do celular é onde eu estou fazendo o corte da câmera, essa é a tela do operador de vídeo. Gente, então, isso está acontecendo nesse momento. Ele tá conduzindo esse episódio, né, tecnicamente falando. Vou cortar a câmera aqui pro Nauan, cortei a câmera pro Nauan agora. E eu tô falando, cortei a câmera para mim, eu tô aparecendo, mas eu posso ter uma infinidade de produtos, aliás, uma infinidade de ferramentas nessa tela para que eu possa produzir o conteúdo, inclusive só. No nosso caso, é um podcast real, com uma temática real, não é fake cast. Pera, eu preciso falar sobre uma que até hoje é a que mais me surpreende. Toda vida que eu chego aqui tem uma novidade, toda vida. O homem tá muito rico. Sempre eu tenho essa percepção, o homem foi enricando, porque a gente cheguei aqui quando tudo era mato. Aí a gente tem um microfone que foi ficando mais interessante, aí teve não sei o que. Aí até que um dia eu chego aqui e as câmeras, elas vão andando junto com a gente. A gente vai andando e a câmera que tem inteligência artificial na câmera... Tá o close você agora aí, pronto. Se você levantar agora, ela vai lhe acompanhar. Olha só, olha aí, acompanha o rosto. Só para vocês terem uma ideia de onde a tecnologia tá indo. E é interessante. Eu continuo aqui sentado. E não tem ninguém operando essa câmera. Não tem ninguém. Então, assim, e essa história da câmera com inteligência artificial até hoje foi a coisa que mais me pegou. Só que aí existem outras tecnologias que o Eduardo foi investindo, né? Nessa história de poder fazer a operação pelo celular. Aí tem. É porque vocês não têm ideia dos bastidores mesmo. Quem não grava podcast acaba não tendo muito a ideia. Mas pro estúdio, para esse podcast ao ar, tem uma série de elementos. Porque existe a cor que vocês estão vendo atrás do estúdio, que ela precisa modificar para a cor da marca. E a gente consegue fazer a tonalidade. Você dá o código da cor que você precisa, a gente insere aqui no sistema e a cor exata do cliente vai para a estrutura. Os códigos específicos que a câmera, que é investimento, os microfones que precisam estar bons também para poder a captação de áudio. A gente está falando de podcast, então muita gente só ouve o que a gente está falando, não assiste, e é tudo de com fato, qualidade, né? Realmente uma qualidade muito bacana. Como que tá rico, né? A gente tá trabalhando. Mas é um grande investimento, né? Ao longo do tempo, é aquela história, sempre eu faço uma analogia às pequenas coisas. Se você for pegar hoje aí e trocar um iPhone que você tem por um iPhone 17, que já é o que você usa, você vai gastar 15 mil reais. Né? Se você tiver um 7, um 8, um 9, é 15, mas se você já tem equipamentos que você consegue inovar, você vai fazer um investimento vultuoso, a palavra correta é essa, que não é nada barato, mas você consegue um pouco acompanhar o mercado, não é? Mas tem que se fazer investimento todo o tempo. Hoje nós trabalhamos com... Eu adotei há bastante tempo esses microfones da Audio Técnica por conta dessa captação. Então, assim, eu estou falando aqui pertinho, mas eu posso afastar. E afastar para cá, estou aqui a quase 30 centímetros, mais de 30 centímetros do microfone, e no áudio de quem está acompanhando vai estar o mesmo ganho. Então, assim, a minha voz vai estar com a mesma qualidade. Claro que ele vai dar uma pequena dimensão que está afastando, mas você não vai perder absolutamente nada. Com esse mesmo microfone, a gente grava no centro de eventos, num ambiente aberto, sem precisar de muita coisa para abafar. Porque existe um sistema embarcado aqui, e nos equipamentos que a gente tem ali, né, que eles conseguem fazer a redução do ruído. E isso antes de lançarem esses microfones que hoje tem, os microfones que nós temos 3 níveis. Não, isso já existia. Você grava nesse microfone aqui há pelo menos 6 anos. Mas tem microfones desse aqui que dá para comprar um carro. É o preço de um carro, é o preço de um popular. Mas é necessário. Se você não avançar, se não for feito o investimento necessário para poder atender o cliente, acompanhar a qualidade da imagem começa a ficar defasada e realmente você não consegue acompanhar o avanço da tecnologia, e aí a um certo ponto pode ficar até insustentável manter uma estrutura por conta do investimento que tem que ser feito para atualizar. Então as demandas mudam porque os formatos mudam e aí o equipamento precisa mudar, né? Porque se a gente está falando de corte,
a gente está falando de uma captação que precisa funcionar para vertical. Isso. Então a gente precisa também pensar em vertical, pensar em horizontal. Iluminação, exatamente. Modelo de câmera. Essas câmeras que a gente usa hoje aqui no estúdio, elas podem gravar com uma distância maior. Então quando você abre o ângulo da lente, você pode inclusive fazer essa gravação nesse formato 1980 por 1920, que é o formato do YouTube, o formato de TV, não é? E fazer o recorte do cenário, cortar, por exemplo, para você aqui, manter esse perfil de gravação pegando aí dos teus braços, da esquerda para a direita, porque a câmera tem uma capacidade de qualidade de captação maior, então eu faço um ângulo mais aberto, como é esse que está agora me filmando, e a gente consegue fazer o corte. Do contrário, tendo uma câmera menos poderosa, tem que girar a câmera para o formato 9x16, que é o formato do Stories, do Reels, e colocar um pouquinho mais próximo para ter maior fidelidade de qualidade. Mas aí tem lente clara, lente escura, lente para rua, para gravar à noite e por aí vai. Tem que fazer um acompanhamento, tem que ter um preparo, tem que ter um treinamento específico também investido na pessoa, no profissional que você trabalha, que a gente faz isso o tempo todo, inclusive com as pessoas que trabalham com a gente aqui. Se tivesse que fazer um ranqueamento agora do que tu tá recebendo mais de demanda, quais são os principais formatos? É Reels, as pessoas estão vindo para gravar Reels, estão vindo para gravar podcasts, as pessoas, o que elas estão vindo fazer aqui? Hoje o meu primeiro produto continua sendo o podcast, né? É o carro-chefe do estúdio, talvez pelo formato que as pessoas desejam gravar conteúdos com essa mesma estrutura, com esse mesmo dimensionamento de espaço. Essa mesa aqui, que não foi nada proposital, mas fez um sucesso danado, eu gosto dessa mesa com esse formato de vidro, mas a segunda maior demanda hoje nossa aqui no estúdio, eu não fiz uma observação se o mercado do Ceará ou do Brasil está tendo essa demanda, mas a gente tem gravado bastante aula. Hoje é o segundo maior produto aqui do estúdio e o que se capta, inclusive, com mais facilidade é o meu lead gratuito, né? Aí eu vou até me dizer se existe esse termo do lead gratuito, né? Porque eu não faço mais nenhum tipo de campanha patrocinada para curso. Então as pessoas vêm pela plataforma do que já está disponível na internet e aí já chega lá ou no Instagram ou pelo meu site, já tem uma minha mensagenzinha programada lá, a pessoa clicou em curso. Ela já quer saber quanto custa a produção de um curso completo para ela colocar nas plataformas. Eu tenho feito no último mês, acho que pelo menos 25 cursos. 25 cursos desse coisa, dá quase um curso por dia. Se você for cotar, dimensionar isso na produção. A gente não faz um por dia, tem dia útil que a gente grava 3 clientes diferentes, gravando de 15 a 20 aulas em apenas um dia. Voltado somente para a rede social, tá acontecendo essa busca ou ainda é uma busca tímida em relação às outras demandas? O primeiro material mais vendido aqui do estúdio é o podcast. O segundo mais vendido, como eu acabei de falar para ti, são os cursos, a produção de conteúdos de cursos, de material para as plataformas conhecidas, né? E para plataformas próprias, o pessoal está fazendo o próprio site, desenvolvendo a própria ferramenta de cobrança e tendo a sua equipe liberando esse material para as pessoas, né? Trazendo para si essa responsabilidade da venda, inclusive. E o terceiro maior produto que a gente ainda vende bastante aqui são os Reels direcionados, aquele que o cliente olha, ele olha para a câmera, ele quer falar, seja com o paciente, a área da saúde, inclusive, é uma das que mais compra pacotes de horas aqui no estúdio. Mas não é fakecast. Não é fakecast, é o conteúdo direcionado, informativo, trazendo demandas de saúde, mostrando o que está acontecendo no momento, conteúdo dirigido, baseado em fatos, pesquisas, com temas pujantes. Nós tivemos agora muitos conteúdos feitos direcionados para o câncer de cabeça e pescoço, que foi o Julho Verde, né? Então essas temáticas, principalmente de saúde, e o quarto maior cliente que nós temos aqui são os advogados, que tem conteúdos direcionados para um público específico, uma fala específica. Não é um fakecast, é olhando para a câmera, olhando para o paciente, para o cliente, ou trazendo aquele conteúdo de uma forma mais leve para o observador final, para o consumidor final. Importante a gente falar que o fakecast ele simula uma conversa que não existe, né? Necessariamente o que a pessoa... É como se eu não estivesse aqui. Exatamente. Só dirigindo. Aí a pessoa tá conversando com nada, com ninguém, mas ela tá se reportando a aquela pessoa ali que não existe. Então ela não tá olhando para a câmera, ela tá simulando específicas. Exatamente. Eu às vezes contrato a pessoa já
esse tipo de conteúdo direcionado que você falou, a pessoa olha diretamente para a câmera, mesmo que ela tenha estrutura de podcast com o microfone próximo e tudo mais, ela olha diretamente para a audiência entende que o papo é com ela diretamente, não é isso? Exatamente. Eu tenho alguns dados para a gente encerrar nosso papo aqui, que mostra o cenário atual do podcast, que se mostra estável, apesar dessa saturação que a gente falou em relação a diversos formatos, mas outros vêm crescendo aí e tomando conta, né? O podcast no Brasil, ele cresce e entra em nova fase de maturidade. O mercado de podcasts no Brasil, ele cresce e entra nessa fase em que ele se estabelece no país, se estabelece como hábito, né? Com 51% da população consumindo o formato. O país ele lidera globalmente, enquanto a diversidade de conteúdos revela um público fragmentado, que é o que a gente conversou sobre ter nicho de true crime, tem o nicho da saúde, independente do nicho, tem sempre um podcast que fala com o público, né? Em um cenário mais competitivo e profissionalizado, o podcast ele se consolida como uma estratégia de construção de marca, comunidade e relevância. É importante falar que o investimento de marcas, né, em relação ao podcast, é muito sobre a questão da autoridade que a marca acaba tendo para a possibilidade de debater um assunto, de poder se aprofundar sobre um tema, né? Porque muitas vezes a rede social ela não possibilita tempo para que a gente possa se aprofundar mesmo sobre um tema específico. Você sente isso, que as marcas estão buscando ainda por essa questão de autoridade, ou existe um outro objetivo que tu consegue detectar? Trazendo para o ponto que você trouxe, inclusive, nesses dados aí da pesquisa, falando diretamente sobre marcas, as marcas procuram ainda sim, e é o que é interessante, trazer personagens. A marca patrocina o conteúdo. Eu tenho uma editora de livros infantis. Então eu vou procurar professores referências do mercado, pessoas que representam para aquela massa ali, seja num canal do YouTube pessoal, seja uma professora, a figura de uma professora que se comunica muito bem. Então ela traz isso para dentro do estúdio e coloca aquela pessoa para vender o produto. Então ela vai produzir o conteúdo, vai falar sobre a temática do livro, vão trazer discussões aqui com os profissionais, a mesma história, lá do comecinho do podcast, de trazer a discussão para fazer a pessoa entender um pouco mais ou clarear a mente da população de uma forma geral sobre determinado produto ou serviço, e aí, entre aspas, induzindo ela à fidelização, à compra ou até buscar mais informações na internet de uma forma geral sobre aquele assunto. Tem um outro ponto também importante que você comentou, você falou da marca, né? Isso. Da marca trazer autoridade. Eu tava lembrando, tava na ponta da língua aqui um assunto, cara. Eu vou cortar isso aqui só pra. Da marca. O que era? Engraçado que com os convidados os outros tu não corta. Né? Não é pra cortar, eu não vou cortar. Não. Vai ficar porque eu sou convidado. Não, os outros convidados não. Vamos fazer no pique ao vivo dele, ele deixa. Ele pode pensar sobre. Mas era uma outra situação que nós tínhamos que. Trazendo mais uma vez para a realidade, a construção de uma temática, né, para se vender um produto. Né? Trazer pessoas relacionadas a um determinado tema, fortalecendo isso na internet para se vender um produto específico, mas a ferramenta usada é o podcast. Show. Temos os últimos dados que também fomentam tudo que a gente já comentou aqui a respeito da estabilização do hábito, né, de consumo de podcasts, e esses dados eles já são atualizados, trazendo a realidade. Já tá na tela, porque eu tô cortando aqui no celular, peraí. Já tá na tela já os dados. Eu tenho que ficar... Espera aí para você ler. Agora tu me conta. Pronto. Bora lá. A gente tem uma posição global onde o Brasil ele mantém o posto de segundo maior consumidor de podcasts do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, né? O português ele ocupa a terceira posição mundial em quantidade de programas publicados na internet, o que é um feito enorme pela quantidade de idiomas que existe no mundo. E a questão do engajamento, cerca de 83% dos espectadores no país sentem forte conexão com criadores em plataformas de vídeo, impulsionados pelo consumo em telas conectadas e Smart TVs.
Esses dados são do Meio e Mensagem. Vale ressaltar que um podcaster, né, ele também acaba conseguindo uma fidelização muito grande da sua audiência, né? É impressionante como essa galera cria verdadeiras comunidades através dos seus ouvintes. Muitas vezes as pessoas nem veem, porque tem a diferença do videocast e podcast, né? A gente pode citar o Não Inviabilize, que é o maior podcast do Brasil hoje, que a gente só vê a apresentadora quando a gente vai na rede social, mas ela tem uma comunidade enorme de pessoas que estão ali por ela, que escutam aquele podcast, que consomem a publicidade que ela insere dentro das histórias. É impressionante, né? Isso acontece. O podcast é inspirado desde o começo, e eu falo isso sem medo de errar, no rádio. Na ideia de comunicar sem mostrar. O podcast é uma inovação da ferramenta do rádio. Foi quando nós começamos e surgiu há pelo menos 15 anos atrás, quando começou a viralizar de fato a história do podcast, que ele ia acabar com o rádio. Né? E pesquisas agora atualizadas mostram que pelo menos 48% da população brasileira de determinadas classes ainda acompanham, compram, ouvem produtos que são anunciados no rádio. Porque eu acho que é só uma maneira diferente de consumir. É como se a gente, assim, vamos escutar o rádio, mas através das plataformas que a gente tem em mãos agora, que é o celular. Então, é como a TV, que o pessoal diz, a TV morreu porque o número de audiência diminuiu. Mas a quantidade de novelas da vertical que estão sendo produzidas, demais. As pessoas estão pegando... Uma febre das coreanas, você viu aí? Os filmes, as pessoas estão pegando filmes inteiros e estão fragmentando eles no TikTok para as pessoas assistirem, e as pessoas assistem filmes inteiros em partes através de uma plataforma do celular. Então, assim, não é que vai morrer o cinema, não é que morreu a TV, não é que morreu... É que as coisas, elas mudam para plataformas que a gente está utilizando naquele momento. Mas eu não vejo a rádio como a rádio separada do podcast. Eu acho uma extensão de tudo. É só um novo hábito a partir de uma nova plataforma. Mas enfim, pode ser. Se você tá dizendo, você que é radialista e vivente disso, tá dizendo que é diferente, quem sou eu? Eu acho, inclusive, eu corroboro com o seu pensamento, acho que é uma visão sensacional do que acontece dentro do mercado para hoje e de quando foi lançado o podcast. Né? Mas nós tem muita coisa ainda. Acho que o FM, o rádio AM já acabou. A amplitude modulada, o rádio AM, ele já acabou. Não sei se você sabia disso. Não. O AM já acabou, ele vai ser banda de internet. Né? A gente precisa de mais disponibilidade de banda de internet, então a amplitude modulada, que é aquela que entrava pelo mar, sobe as montanhas, que chega muito mais longe. 3 espaços, até continentais, ela acabou. Pouquíssimas emissoras de AM estão transmitindo ainda e elas têm data de validade. Aqueles que não fizeram a portabilidade para o FM, que foi liberado há alguns anos atrás, trazendo outro assunto. Mas eu tô meio chocado. A agência no Brasil, Nacional de Comunicação, a Anatel, ela liberou para emissoras que queriam fazer a implementação do sistema de frequência modulada, da transmissão para outra banda, que é o FM, há quase 10 anos. Então, quem fez a inscrição, quem deu entrada em documentação e que fez a portabilidade, tem o seu sinal no FM no ar e que tem um novo desafio. A gente tinha rádios ali do 88.9 até 106.5, 107.9, que era a frequência do dial normal. Então vai ter que se ampliar esses rádios que ainda vão vir, eles são digitais, né? Então a banda vem digital, que vai começar ali no 81, porque... Mas eles têm os mesmos números? A mesma frequência do FM. As rádios do AM vieram para o FM, então essas bandas dos rádios antigos, eles começavam em 81. Só que tem rádio agora antes disso, e tem rádio depois do final. Então esticou, enlargueceu essa plataforma, esse dial do FM para comportar essas novas rádios que vinham do AM. E a banda do AM, né, vai transmitir internet em longa distância. Eu amei que tu trouxe isso, que é exatamente o gancho da minha pergunta final. Que a gente tá falando de futuro, né? Você vai falando, eu vou abrir aqui a sua câmera, que eu dei um zoom, viu? Só para enquadrar você. Olha aí, gente. Enquanto a gente tá aqui falando. Muito bom estar entrevistando a pessoa que tá operando a câmera, porque ele já vem... Que bom que você gostou. Que ele já vai ajudando. Pronto, ele colocar a sua marca aqui, que seu podcast Olha aí. É feito pela sua agência. É muito bom, porque a pessoa já vai te possibilitar. Esse seu podcast de fortalecimento de marca, esse seu podcast,
Também. Na verdade, a grande Pronto, tá ideia dele é voltar. É porque eu sempre gosto de voltar às origens das coisas que eu crio. E a Lilás, ela surge da possibilidade da democratização do conhecimento que eu tinha de marketing digital há anos atrás. Sim. E aí eu criei uma página para falar sobre marketing digital que virou uma agência. Aí agora eu cheguei no momento da vida que eu disse, eu tenho que democratizar de novo, eu tenho que voltar a dar informação sobre as coisas que eu aprendi também nesse meio tempo para o empreendedor. Aí, bacana, muito bacana. Para você ver, né? Mas vamos lá, você falou de AM que sai, FM que chega com outras possibilidades aí de rádio e não sei o que, isso é futuro, o futuro acontecendo. E aí eu queria que você, pra gente finalizar, fizesse uma previsão a partir do que você já viu, do que você já viveu e do que você pesquisa para os podcasts. Qual é a tua previsão? O que que tu acha que vai acontecer num futuro... Pode botar um futuro distante. A gente está vivendo agora um momento de inteligência artificial, a gente está vivendo outros consumos. Tu consegue prever o que é que vai acontecer? Eu não consigo fazer uma previsão, mas de acordo com o mercado, e a gente faz esse estudo do passado para tentar prever o que pode acontecer um pouco no futuro, acho que isso é a regra geral da vida, né? Para a gente tentar se preparar para o que vai acontecer, a gente precisa dar uma olhada para o que já veio aí, porque nós já passamos e pelo que aconteceu. De acordo com essa bagagem dentro da área da comunicação que eu tenho e todos os dias aprendendo, inclusive com os clientes que eu recebo, porque eu recebo profissionais especialistas em marketing de diversas frentes, de publicidade como você, que eu já atendo há bastante tempo com a tua agência aqui, com a Lilás, e outros diversos clientes e amigos que também trabalham em todas as frentes da comunicação e os clientes que também trazem a personalidade do seu negócio para cá. Nauan, se você de fato que foi engajado, né, naquilo que você se propõe a fazer, eu já falei isso numa outra entrevista com você e com outros profissionais da comunicação, não adianta você fazer por fazer. Eu sou comerciante, eu trabalho por hora. Se o cliente vier para cá comprar 10 horas de estúdio e quiser ficar gravando, eu vou recebê-lo. Mas o cliente, de fato, que vai voltar aí, o que interessa para mim é aquele que vai ter resultado. É o dinheiro que vai ser reinvestido. E para dar resultado, precisa ter dedicação, como tudo na vida. Então, se você começa um produto, um negócio digital, um episódio de podcast, um canal no YouTube, e se você não tentar inovar dentro desse mercado, dentro desse teu produto, desse teu negócio, é fato. Ele não vai render muito tempo e vai acabar. As pessoas que estão produzindo conteúdo no Brasil, de uma forma geral, elas têm que entender que, como tudo, a gente está lidando com pessoas. As coisas, restaurantes, bares, casas de shows, boate, a forma com que nós assistimos TV, o rádio mudou, as notícias que a gente consome hoje na internet, tudo mudou nos últimos 5 anos e muito rápido, não lembro dos últimos 10 anos. Então, há uma necessidade real de se inovar dentro da produção de conteúdo, inclusive no podcast, para que ele, de fato, não chegue ao fim. Eu acho que nós temos ainda um caminho muito bonito e uma estrada bem longa para percorrer com o podcast. Eu acho que ele não acaba agora, não porque é minha área de atuação, eu tenho outras frentes aqui dentro do estúdio para a gente apresentar para os clientes. Inclusive, vou aproveitar o podcast de marketing do Nauan para dizer que se você quer descobrir quais são os outros 2.589 produtos que nós oferecemos aqui, você pode pegar esse número que está aqui na tela, tô brincando, pode falar com o Nauan, que já grava com a gente, pode pesquisar no Google aí, Calegari Studio, que nós temos aqui uma possibilidade bem bacana de vários produtos para oferecer. Mas o podcast, se cuidado, se pensado com um conteúdo como esse seu aqui, que vai levar informação, tem que ter um propósito. Vai longe. Eu falo de produtos individuais de qualquer porte e para o mercado em si do podcast. Acho que não acaba tão cedo, não. Tem uma história muito bacana, muito bonita e muito rentável. Podcast dá dinheiro. Você tem que aprender a produzir. Se você não sabe esse caminho que tem que ser percorrido para que a sua ideia, o seu conteúdo dentro do podcast, de fato, rentabilize, deixe de ser um custo para você que está começando agora e vire uma ferramenta também de produzir dinheiro pelo conteúdo, você pode procurar a gente aqui ou procurar a Lilás, que nós temos as ferramentas ideais para fazer o seu negócio andar. Muito obrigado pela sua participação. Vou finalizar aqui. Eu que agradeço. Meu prazer. Fazendo uma... É um prazer porque eu aprendo, viu? Eu aprendo bastante aqui também. Nós, nas nossas conversas, vamos nos ensinando e nos aprendendo. É tipo Unifon, né? Ensinando e aprendendo.
Pra gente finalizar, eu queria fazer uma provocação pra você. Antes, uma provocação pro Eduardo. Como é ele que vai editar isso aqui, ele pode colocar o QR Code de contato do estúdio por aqui na tela. Muito obrigado. E aí vocês vão lá e, ó, pelo celular, aponta pro QR Code e aí você entra em contato com o Estúdio Calegari se você quiser gravar algum conteúdo aqui. A provocação que eu quero pra gente finalizar é que fizemos aqui um episódio especial, passamos por diversos temas, assuntos, mas o podcast ele ainda é uma ferramenta que precisa ser utilizado de maneira estratégica. Não tem como a gente fazer um investimento em um material como um podcast e não ter um objetivo para ele. Ele pode ter o objetivo de aumentar a tua autoridade, de você criar uma comunidade, de aumentar o teu alcance. Ele pode ser o gancho para que você faça uma venda de um curso ou faça a venda de algo que você planeja vender, seja produto, seja serviço. E ele cabe muito dentro do teu plano estratégico. Às vezes a gente fica muito dentro daquela limitação de que a utilização da rede social como estratégia de marketing digital é apenas a produção de conteúdo em post ou em texto para legenda, mas a gente pode sair dessa caixinha, a gente pode sair dessa casinha e você não precisa ser uma grande empresa para fazer isso. Os microempreendedores podem se apropriar de grandes formatos como podcast para poder fazer a sua estratégia valer, fazer com que você crie pontes de comunicação que sejam autênticas com a pessoa que está aí do outro lado, o seu cliente. Então, eu queria que vocês considerassem o podcast, a possibilidade do podcast na estratégia de vocês. Então a gente conversa, qualquer coisa entre em contato com a agência Lilás ou pelo QR Code aqui da Estúdio Calegari, tá certo? A gente se fala no próximo episódio, não esquece de fazer todas aquelas coisas, de se inscrever, de compartilhar e de avaliar lá no Spotify.